Realmente, vocês veem a complexidade da gente entender essa doença, que o paciente sempre faz essa pergunta, mas doutora, mas de onde veio essa doença? Aí vocês veem o sistema imunológico, a nossa microbiota, o nosso hábito alimentar. Realmente é uma doença que atualmente é uma epidemia mundial dessa doença. E realmente eu acho que essa dedicação de estudos de prevenção é fundamental em todos os sentidos. A sala cheíssima, que beleza, nós já tivemos que botar cadeiras extras, e isso nos dá uma satisfação gigantesca de estar com a certeza que a gente está no caminho certo de fazer esses eventos. E agora eu tenho a honra de convidar a doutora Andréa Vieira, que é a minha vice-presidente, que me aguenta há anos, há 10 anos, me aguenta como minha vice, para realmente nos mostrar um pouquinho, assim, quando que a gente tem que pensar nessa doença, quais são os sinais e sintomas que cada um de vocês pode, amanhã, despertar que esse paciente pode ter doença inflamatória intestinal. Obrigada, amiga. Bom dia a todos, boa tarde, né? Na verdade, eu ainda cheguei aqui de manhã, então para mim ainda é bom dia. Mas estou muito feliz de estar aqui, quero agradecer o convite da BCD. A Bahia, para mim, é um lugar muito especial. Eu acho que isso aqui tem uma energia fantástica. E vocês estão de parabéns aqui, a casa está lotada. Acho que as nossas meninas da doença inflamatória, que são muitas, né, Genoli? Nossas filhas, né? A gente pode falar que é filha nossa, porque a gente já tem, né? A gente é mais velha, né? Mas as nossas filhas todas bonitas aqui, elas organizaram um evento maravilhoso. Vocês estão de parabéns aqui com todo mundo. Eu queria entender um pouco aqui a plateia. Eu sei que nós temos vários médicos, mas nós temos também nutricionistas. Quem for nutricionista, por favor, levanta a mão. Bastante. Psicólogos. Assistentes sociais. Enfermeiros? Bacana. Mais alguma área de atuação que eu esqueci de falar? Agente de saúde? Farmacêutico, ó, que legal. Quem mais? Farmacêutico? Bacana. Mais alguma área? Dentista? Ó, que top, dentista. Mais alguém? Técnicos de enfermagem? Auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem, boa. Então, pessoal, eu sei que a doutora Adriana já colocou algumas coisas aqui para vocês. Ela trouxe bem claro que quando a gente fala doença de Crohn, retocolite ulcerativa, são duas doenças que são primas e irmãs, que trazem muita inflamação para esses pacientes. Essa inflamação é uma inflamação crônica, amplificada, que tem períodos que se exacerba, tem períodos que se torna mais tolerantes, tem períodos que às vezes o paciente acha que sarou, que curou, mas até o momento a gente tem muito tratamento, mas a gente não tem ainda a cura dessas doenças. E, de fato, como a doutora Marta falou, é muito importante a gente reconhecer os sintomas, a gente reconhecer os sinais, e todos vocês, porque vocês estão na linha de frente. Eu não vou me esquecer disso, né, Marta? Acho que foi o ano passado, o ano retrasado, a gente fez uma FOPAD no Maranhão. E aí a gente chegou lá, toda a plateia, quase 90% da plateia eram de agentes sociais, agentes de saúde. E aí eles trouxeram para a gente isso assim, sabe qual é o problema? A gente visita regiões muito distantes do principal centro da cidade. E aí a gente é que tem que fazer o reconhecimento dessas doenças para colocar essa população no barco e para chegar até a capital. Então, realmente é dureza, né, gente? E essa é a realidade do nosso país. Então, vocês são peças muito importantes para ajudar a gente a divulgar essa doença, para ajudar a gente a fazer esse diagnóstico e que a gente possa trazer o melhor para os nossos pacientes. A Adriana já falou que, apesar das duas doenças serem muito semelhantes, elas têm algumas diferenças, né? A doença de Crohn, ela pode acometer da boca até o ânus, mas a localização mais típica de acometimento dessa doença é o ilho terminal e o cólon direito. Já a colite ulcerativa, ela é uma doença, o próprio nome diz, retocolite, então é uma doença que pega o reto e o cólon. Nós não vamos ter manifestação, não vamos ter acometimento da doença, por exemplo, o intestino delgado da retocolite. Ela vai pegar só o cólon e o reto. Já a doença de Crohn, ela tem essa característica, tá? Outra coisa que difere as duas doenças é a profundidade. A colite ulcerativa, ela tem uma característica de pegar a mucosa. Então, vamos imaginar que nós estamos aqui dentro do intestino,
Vocês não são fezes, tá? Nem eu aqui. Nós estamos aqui uns seres observadoras só. Se a gente olhar a parede, seria a mucosa. Mas vocês concordam que essa parede não é a parede, essa casquinha, e depois já estou na outra sala? Não, eu tenho várias camadas até chegar na outra sala. A doença de Crohn ela tem essa característica, ela não pega só essa parte bege que vocês estão vendo aqui, ela pega as outras camadas. Por isso que a doutora Adriana falou que uma das complicações da doença é a fístula, porque se eu tenho uma inflamação que vai se infiltrando, o que eu gero? Eu gero uma comunicação entre essa sala e a outra sala, isso é uma fístula, né? Então, essas características é importante vocês saberem, porque muitas vezes o paciente abre o sintoma com uma fístula, eu vou falar adiante. Então, a profundidade da inflamação, ela é diferente. Bom, então você está me dizendo que a colite ulcerativa pega só a mucosa e a outra pode pegar as outras camadas. Então, uma é mais grave que a outra? Não necessariamente. Isso não quer dizer gravidade, porque às vezes eu posso ter uma doença de Crohn bem localizada e que ela não é tão grave, enquanto que eu posso ter uma retocolite difusa por todo o cólon, com úlceras bem profundas, e aí esse paciente vai ter uma gravidade maior. Então, isso não quer dizer gravidade, é a característica da doença. A Adriana também falou que a doença de Crohn ela tem uma característica de pegar algumas áreas, ficar doente, e outras áreas ficarem sadias. Então, esse intercâmbio aí, ora uma área doente, outra área sadia, uma área doente, outra área sadia, também é mais frequente na doença de Crohn, enquanto que a colite ulcerativa, toda a mucosa fica cometida, tá? E aí vamos falar, então, um pouquinho dos sinais. De uma maneira geral, pessoal, a colite ulcerativa ela tem uma característica muito comum, que é o sangramento. Então, dificilmente vocês vão ter um paciente que tem colite ulcerativa e que ele não reclama de sangramento. Ele vai se queixar de sangramento, ele vai se queixar de muco nas fezes. E aí você pergunta, mas é um catarro branco? É um catarro branco que às vezes vem tingido de sangue. É aquele paciente que, como ele tem retocolite, como ele tem o reto acometido, ele vai ter aquela sensação de que ele precisa ir toda hora no banheiro. Às vezes ele não vai nem evacuar, ele chega lá só para eliminar gases, mas ele tem aquela sensação, aquele tenesma, aquela pressão, às vezes urgência evacuatória. Isso a gente vê muito mais na colite ulcerativa do que na doença de Crohn. A doença de Crohn geralmente é mais a dor abdominal e a diarreia. Não necessariamente o paciente com retocolite ele precisa ter diarreia. Muitas vezes ele vai cursar com diarreia, mas o sangue, vocês não podem esquecer. O sangue é um sinal muito frequente na colite ulcerativa. Só que às vezes essas doenças, elas se apresentam com manifestações sistêmicas. É uma febre que o paciente não consegue explicar, é uma perda de peso que não está fazendo dieta, não está usando nenhuma canetinha para emagrecer, e está perdendo peso, não sabe por que explicar. Chega no final do dia, tem uma baita febre, começa a ficar com febre, não sabe por que vem aquela febre, tem um cansaço que se arrasta, dorme 10 horas seguidas e no dia seguinte acorda muito cansado. Então, esses sinais são muito importantes para vocês terem na mente de vocês, porque a gente às vezes acha que a medicina é uma ciência exata, que toda doença de Crohn tem dor abdominal, tem diarreia, toda colite ulcerativa tem diarreia com sangue, e às vezes o paciente ainda não está nesse momento e ele só tem essa manifestação, e se a gente não lembrar dessas doenças, a gente não faz o diagnóstico, tá? Além disso, também já foi falado aqui que essas doenças, por terem essa associação muito forte do intestino com os outros órgãos, esses pacientes eles podem ter manifestações da doença em outras regiões que não o intestino. Tem na pele, tem nos olhos, tem nas vias biliares, pode ter no pulmão, pode ter nos rins, pode ter nas articulações. E também, como a Adriana falou, às vezes essas dores articulares que o paciente tem, esse inchaço articular, começa a inchar o joelho, não sabe por que inchou, não fez nenhuma atividade física, não bateu, e de repente o joelho está ali claudicando, doendo, inchado, às vezes começa a juntar líquido ali naquele joelho, aí vai no ortopedista, está inflamado, vamos tirar o líquido de dentro do joelho. Eu já vi carinhas aqui fazendo sinais de que já viram pacientes nessa situação. E às vezes o paciente não está naquele momento com dor abdominal nem com diarreia, porque, como ela falou, essas manifestações elas podem acontecer até 5 anos antes dos sintomas intestinais. Então, eu sempre falo isso, a história do paciente com doença inflamatória é muito importante. E hoje a gente tem uma tendência a querer fazer tudo rápido, a simplesmente dar um monte de exame para o paciente fazer, esquece de tirar essa boa história do paciente. Pessoal, quando a gente consegue conversar com o nosso paciente, e não é perder tempo, é ganhar tempo.
com certeza a gente já vai abrir muitas portas aí nos diagnósticos dessas doenças. Então, a gente tem muita manifestação que eu vou mostrar para vocês, tá? Há um tempo atrás, eu sou de São Paulo, né, e eu trabalho no hospital público, que é a Santa Casa de São Paulo, que é um hospital que tem um ambulatório de referência para doença inflamatória. E há uns anos atrás, eu quis fazer uma pesquisa com os pacientes. Eu cheguei para eles e falei assim, vem cá, se vocês tivessem que, sei lá, mostrar o que define a doença de vocês, quais são os principais sintomas que vocês definiriam, assim, o que vocês sentem, como é que vocês falariam? Então, vocês vão ver agora alguns depoimentos que são de pacientes. As frases são exatamente dos pacientes. Eu não mudei absolutamente nada. Essa é uma paciente de 23 anos. Os meus primeiros sintomas foram evacuação com sangue. Depois, dores na barriga, uma diarreia incontrolável, falta de apetite, fraqueza, uma depressão horrível, até chegar em um momento em que eu não conseguia andar, nem de carro, pois o balanço do carro gerava dor. Paciente, outra mulher de 40 anos. Para mim, o principal sintoma da doença é um intenso cansaço. Eu falei isso para vocês. Já sei que vem a crise, diarreia e dor abdominal. Esse menino de 22 anos, sangue, dor, mais sangue, prostração. Os homens não têm enrolação, né? É papum, é isso, acabou, é dor, é sangue, acabou, é isso mesmo. Essa outra mocinha de 28 anos começa com caroços na perna. Os olhos ficam vermelhos, depois de alguns dias, diarreia. 1, 2, 3, 4, 5, 15 vezes, e eu vou ao hospital. Então, os senhores viram aqui depoimentos diferentes de pacientes com idades próximas e com diferenças de sintomas. E é assim mesmo. Essas doenças, elas têm uma sintomatologia bastante variada. E por isso é que a gente tem que estar ali perguntando, sentindo o paciente de perto. Porque uma vez, quando a gente define essa doença, pessoal, não existe dizer assim, hoje você tem Crohn. Não, amanhã você não tem mais Crohn, amanhã é outra doença. Isso é uma coisa que eu sempre falo. E às vezes a gente está tão angustiado, o paciente está tão ansioso, vem o pai, vem o filho, vem o cachorro, vem o vizinho, vem a avó, nem cabe na sala, olhando para você, e aí, qual é o diagnóstico? Você fala, calma, eu não sei ainda qual é o diagnóstico. Isso não está errado a gente falar. Mas porque quando a gente dá esse diagnóstico, pessoal, a gente tem que ter muita certeza, porque isso é um diagnóstico para a vida. E a gente não pode dar um diagnóstico que a gente não tem certeza. Se a gente não tiver certeza, vai ter a aula agora dos exames, vamos esperar um pouco, vamos ver como é que você fica, daqui a alguns meses a gente repete o exame. Porque tem muito diagnóstico diferencial que também pode dar esses sintomas. Então, vamos sempre lembrar que a gente tem que ter muita calma para dar esse diagnóstico para o paciente. Mas, sem dúvida nenhuma, as manifestações extraintestinais, esses olhos vermelhos, a dor abdominal, o sangramento, muitas vezes esses pacientes eles podem ter o que a gente já colocou, né, que são as fístulas. Aqui, por exemplo, vocês não têm ideia a dificuldade que foi tirar a foto dessa barriga que está aqui, representada por vários orifícios de fístula. É uma comunicação, esse paciente tinha várias comunicações do intestino com a pele. E isso vazava tanto que, para limpar e tirar a foto, eu levei assim, um bom tempo para isso, porque lotava de secreção, daí você tinha que limpar. Então, isso pode acontecer, e é o mesmo paciente, tanto na barriga como ali no bumbum, na região perianal, com as fístulas desse paciente. Obviamente, como eu falei para vocês, a febre também pode ser um sintoma importante para esses pacientes. Mas, às vezes, esses pacientes não têm nada, não têm nenhum sintoma. E eles chegam no pronto-socorro com uma dor abdominal intensa e já tem uma perfuração intestinal. Ou, às vezes, é uma apendicite que entra no pronto-socorro. Isso é uma apendicite. Aí o cirurgião abre e fala, opa, isso é estranho, não é uma apendicite, tem muita inflamação. Aí o paciente sai daquela cirurgia que poderia ser uma apendicite leve, tranquila, que ele ia ter alta em 2 dias, ele complica, ele precisa de dreno, ele infecta, ele tem deiscência. Já teve caso assim, já estou vendo que é isso mesmo. É assim, a realidade é assim. E aí não era uma apendicite normal, né, pessoal? Provavelmente era uma doença inflamatória ali, com acometimento do apêndice que estava se manifestando ali de uma maneira aguda. As manifestações da região perianal, 30% dos pacientes com doença de Crohn podem ter manifestação perianal. E, às vezes, pessoal, o paciente não fala isso de cara. A gente tem que perguntar. E a gente tem que examinar, tirar a roupa desses pacientes, olhar o bumbum, claro, fazer toque retal,
olhar isso daqui. Isso aqui, por exemplo, é um bumbum cheio de abscesso. Isso aqui, se a gente tocasse, flutuava ali. Por quê? Porque ele estava com abscesso ali na região que ia abrir fístula ali, já tinha algumas outras fístulas abertas também. Então, a gente tem que perguntar. O paciente, às vezes, tem receio, tem vergonha, principalmente em regiões mais interioranas, como provavelmente vocês atuam, vocês têm ali algum centro que vocês trabalham, que às vezes não é na capital, e aquele paciente é um paciente tímido, fechado, que tem vergonha. Se a gente não perguntar, ele nunca vai imaginar que aquilo que ele tem no bumbum tem a ver com a doença dele. Então, a gente tem que perguntar, pessoal. De uma maneira geral, a doença de Crohn, ela tem algumas complicações que, justamente por eu mostrar para vocês essa característica de poder acometer todas as camadas do intestino, essa questão de ter fístula ou de muita inflamação, diminuir a luz, que é o que a gente chama de estenose, né, que é o calibre fica reduzido porque tem tanto processo inflamatório, tanto edema, que ali dá uma redução da luz intestinal, ou por inflamação ou por fibrose. Imaginem mecanismos constantes, inflama, desinflama, inflama, desinflama, vai fibrosar. A fibrose também reduz a luz. Mas a gente tem outras características da doença de Crohn, que quando a gente encontra, que é o abscesso, né, o granuloma, perdão, o granuloma é um achado muito assim, especial da doença de Crohn, mas é muito difícil a gente encontrar, é um achado histopatológico difícil de encontrar, sem dúvida que quando a gente encontra, obviamente, desliga ali o farol vermelho, mas o fato de não ter o granuloma, que é o granuloma, obviamente, não caseoso, né, porque o caseoso é da tuberculose, não quer dizer que não é a doença inflamatória. Já a colite ulcerativa, ela tem essas características peculiares que eu falei para vocês, de uma diarreia hemorrágica, da inflamação da mucosa, lesão contínua. Mas as duas doenças, elas podem se confundir, porque às vezes tem sinais que lembram uma doença de Crohn e sinais que lembram uma colite ulcerativa. Se a gente não tiver a certeza, não tem problema. A gente fala, olha, você tem uma doença inflamatória que a gente não pode classificar ainda, mas a gente vai te tratar do mesmo jeito. Por quê? Dor abdominal, diarreia, anemia, manifestações extraintestinais, as duas doenças podem ter. Então, nem sempre o diagnóstico de uma ou de outra é tão fácil assim. E eu vou dizer para vocês, com certeza nossos colegas aqui da Bahia, assim como todos nós que estamos aqui, que atuam na doença inflamatória, já tivemos pacientes que todos os achados eram típicos de retocolite. Passa-se anos esses pacientes tratando como retocolite, ele vem com uma fístula. Como assim, uma fístula? Então, não era uma retocolite. Era, na verdade, uma colite de Crohn simulando uma retocolite. Puxa, mas que médico ruim, não errou esse diagnóstico. Gente, é que às vezes a situação é tão parecida, que é difícil a gente realmente ter certeza. Você tem biópsias compatíveis, você tem exames de imagem compatíveis, você tem tudo. E a coisa não é bem assim. Então, realmente não é fácil. E a gente tem que explicar isso para o paciente. Quando a gente não tem essa certeza, principalmente quando tem um acometimento só do cólon, porque se tem um acometimento do delgado, a gente já vai saber que não é uma retocolite, é uma doença de Crohn. Mas se tem acometimento só do cólon e do reto, esse diagnóstico entre as duas realmente fica difícil, tá? Aqui alguns exemplos de manifestações extraintestinais, então aqueles olhos bem vermelhos, joelhos inchados. Essa ferida na mão chama-se pioderma gangrenoso, uma úlcera profunda com fundo sujo, que o paciente pode ter em qualquer área do corpo, úlceras na boca, essa perninha cheia de marquinha, só que parece aquelas alergias quando a gente tem uma picada de borrachudo, que fica inflamado, dolorido, parece muito isso. Só que fica migrando de uma perna para outra. Manifestações articulares, tanto de coluna, da região lombar, da região sacroiliaca, como da coluna axial, como de articulações periféricas, joelho, tornozelo, dedos da mão, dedos do pé. Manifestações renais secundárias à doença de Crohn. Manifestações pulmonares são mais raras, mas podem acontecer. E, olha, isso aqui é uma gama de manifestações que nessas doenças podem ter, pessoal. Então, se fala realmente que a doença inflamatória é uma doença extremamente complexa, com inúmeras manifestações. Manifestações oftalmológicas, que eu já mostrei a vocês, que, obviamente, diferenciar entre uma uveíte, uma esclerite, uma episclerite, precisa ter avaliação do oftalmologista, mas são importantes, vocês têm que perguntar. Em algum momento, você fica com o olho vermelho, que às vezes a luz atrapalha, tem dor ocular, temos que perguntar isso. Manifestações no fígado. Quantos de nós aqui já tivemos pacientes que chegaram no ambulatório
apenas com os olhos amarelos, a pele com prurido importante, aí você vai investigar, tem lá uma alteração de via biliar, não tem nenhum sintoma intestinal, e aí você vai fazer o exame, é uma colangite esclerosante associada a uma doença inflamatória. Então, a gente tem que também lembrar disso. Aqui é um exemplo de um paciente que autorizou a mostrar a foto dele com um pioderma gangrenoso bilateral na face. Esse menino tinha tanta vergonha dessas feridas que ele vinha no ambulatório com aquele chapéuzinho do como chama esse ator? Não, mas tem o do... Do Chaves, exatamente. O chapeuzinho do Chaves, porque ele tinha vergonha da bochecha dele. Uma mocinha com o joelho doendo. Então, pessoal, a gente tem que ter isso em mente. Doença de Crohn, qualquer localização, mas em especial ilho terminal e cólon direito. Colite ulcerativa, cólon e reto. Inflamação na doença de Crohn, pega todas as mucosas, lesões salteadas. Na colite, as lesões são superficiais. Sintomas principais da doença de Crohn, diarreia, dor abdominal, fadiga, perda de peso. Na colite ulcerativa, o sangramento, a urgência retal, tenesmo. A dor abdominal é frequente nos dois, a fadiga é frequente nos dois, a doença perianal, com aquelas fístulas, é da doença de Crohn, não tem isso na colite ulcerativa, exceto por complicações pós-cirúrgicas. As manifestações gastrointestinais acontecem nos dois, há uma apresentação aguda grave, né, de abrir o quadro já com sangramento intenso, é menos comum na doença de Crohn, mas pode acontecer na colite ulcerativa. As complicações, elas também são diferentes nas duas doenças. Geralmente, na doença de Crohn, a maior complicação são as estenoses, as fístulas, os abscessos, né, coleções ali nas regiões que estão muito inflamadas. Na colite ulcerativa, às vezes, é a perfuração, o sangramento intenso, o cólon dilata muito, que é o megacólon. Retardo de crescimento a gente pode ter nas duas doenças, quando acometem a população pediátrica. Trombose, como qualquer doença inflamatória crônica, existe um risco de trombose, também pode acontecer nas duas doenças. Mas, pessoal, nem tudo que a gente vê, vocês podem olhar essa foto e olharem só essa árvore aqui bonita. Mas, não, a gente tem aqui um macacão grandão, um gorila, né? E um leão também. Então, de uma maneira bem rápida, eu quero dizer para vocês que, às vezes, a gente tem certeza que é uma doença inflamatória, tem tudo certo para ser, e às vezes não é. Eu trago 2 casinhos aqui para vocês. Essa é uma menina de 20 anos que ficou internada na nossa enfermaria com uma história de um edema generalizado, uma nasarca, uma diarreia muito importante, dor abdominal. E essa moça, ela não conseguia fazer o exame que vai ser falado, que é um exame que a gente ajuda bastante a avaliar o intestino delgado, que é a enterografia por tomografia ou por ressonância. Ela não conseguia, porque precisa dar contraste para esse paciente, e ela vomitava o contraste. Mas numa tomografia assim muito superficial, a gente via que ela tinha uma obstrução do jejum, com bastante dilatação montante, colonoscopia totalmente normal, e ela tinha um marcador, que eu acredito que vai ser falado também aqui, que é o ASCA, que era positivo. O ASCA pode acontecer em até 60% dos pacientes com doença de Crohn. E assim, todo mundo, não, isso com certeza isso é uma doença de Crohn. Bom, a gente não tinha um diagnóstico dessa moça, ela acabou evoluindo para uma cirurgia, e eis que o colega saiu do centro cirúrgico mostrando o que ele tinha encontrado no jejum dessa moça. Isso era um tumor de cabelo. Essa moça comia cabelo desde bebê, desde criança, foi comendo, cabelo, esse cabelo foi migrando, formou esse bololó de cabelo aqui, isso é um tricobezoar, que deixou essa menina, o tamanho das alças do delgado dela, isso é delgado, tá, pessoal? Isso não é cólon, isso não era uma doença de Crohn, isso era um tumor de cabelo. E eu não preciso nem dizer que a gravidade desse caso, infelizmente, essa menina faleceu. Esse é um paciente de 19 anos que veio referenciado para o nosso serviço, até por indicação do meu chefe. Ele pagou uma consulta particular na época, passou no consultório do meu chefe. Meu chefe me ligou, falou assim: Andréia, esse paciente não tem convênio, vamos interná-lo aqui na Santa Casa. Quando eu fui examiná-lo, ele tinha uma massa abdominal, muita dor, muita diarreia, muco sanguinolenta. Eu tenho certeza que isso é uma doença inflamatória. Beleza, esse paciente foi para o pronto-socorro. Quando ele chegou no pronto-socorro, me chamou a atenção que na palpação já não tinha mais essa massa.
Assim, como assim? Cadê a massa que o doutor Hernani palpou? Não estou palpando essa massa? Meu Deus, e palpei, não achava a massa. Bom, fizemos um exame de imagem. Ele tinha uma imagem que parecia uma cebola na região da fossa ilíaca direita. E aí o colega do PS, paciente do doutor Hernani, acho que vocês têm que transferir para a enfermaria de vocês, isso é uma doença de Crohn clássica, vamos começar o biológico. Eu disse, não, mas a gente não tem um diagnóstico desse menino, não vai começar o biológico sem ter diagnóstico. Não, vamos sim. Bom, depois de muito convencê-lo, esse paciente foi para a cirurgia, e a cabeça, né, aquela cebola que estava ali toda enrolada aqui no intestino dele, era uma intuscepção. Ele tinha entrado uma alça dentro da outra e a cabeça dessa intuscepção era uma área extremamente endurecida. E aí o colega falou assim, Andréa, realmente não era uma doença de Crohn, isso era um linfoma, no menino de 22 anos. Graças a Deus, assim, não precisava ter sido operado, né, se a gente tivesse talvez feito esse diagnóstico sem para cirurgia, mas era quase que impossível pela apresentação. E os senhores veem aqui na imagem um linfoma num paciente de 22 anos que, graças a Deus, se curou só com a quimioterapia. Então, pessoal, a gente tem muito diagnóstico diferencial. É medicamento que pode inflamar o intestino, é isquemia, pacientes idosos, às vezes eles chegam, então chegou para vocês lá no posto uma paciente idosa, cheia de comorbidade, arteriosclerose, diabetes, hipertensão, já teve AVC e chega com um quadro de dor abdominal, sangramento. Puxa, isso é uma doença inflamatória? Calma, pessoal, isso pode ser uma colite isquêmica. Causas infecciosas, no nosso país ainda a principal causa de diarreia é infecção. E aí a gente tem Yersinia, a gente tem ameba, a gente tem vírus. A depender da localização, os senhores veem aqui nessa fotinho que Yersinia pega muito mais o lado direito, ali a região do ilho terminal, o cólon direito. Ameba muito mais o cólon, citomegalovírus também o cólon. E vai ter o quê? Diarreia, dor abdominal, muitas vezes sangramento. E aí é um quadro infeccioso. Só que na história a gente vai ver que não é uma história de meses, é uma história aguda, né? Tuberculose, sem dúvida nenhuma, é o principal diagnóstico de doença de Crohn, pessoal. Tantos casos que a gente recebe, é doença de Crohn, você vai fazer a história, você vai ver a evolução, não é doença de Crohn, é uma tuberculose intestinal, isso não é raro no nosso país. A depender da região, isso é muito mais frequente que a própria doença de Crohn. Então, vamos lembrar disso. Uma doença não tão comum, mas que os reumatologistas veem bastante, que é a doença de BC, que também é uma doença autoimune, que dá úlcera tanto na boca quanto na região vaginal, e pode acometer o intestino também, é outro diagnóstico diferencial que a gente tem que lembrar. Aqui a colite isquêmica, mas a colite isquêmica tem o pulo do gato aqui. A colite isquêmica, dificilmente ela vai ter doença no reto. É aquela inflamação sigmoide e descendente, o reto polpado, localizada num paciente com fatores de risco para ter uma isquemia. Então, temos que lembrar desse diagnóstico. E além de medicamento, né, pessoal? Quantas vezes aqui a gente toma anti-inflamatório por um período prolongado, e é óbvio que a gente não vai fazer colono toda hora, mas a gente tem diarreia, muitas vezes a gente tem dor abdominal, certo? Não é só o estômago que os anti-inflamatórios acometem. Outros medicamentos, colchicina, micofenolato, que é um imunossupressor que o pessoal da nefro usa bastante para os pacientes transplantados renais, ou mesmo pacientes com outros tipos de transplante também podem agredir o intestino. Hoje, com tratamentos de droga, das medicações que são chamadas de checkpoint, utilizadas aí para esses cânceres avançados, que são medicações muito importantes, que têm uma resposta muito boa, elas podem agredir o intestino, câncer de mama, melanoma, outros tipos de câncer que as pessoas usam essas imunoterapias, essas medicações elas já estão sendo descritas como causadoras de inflamação intestinal, que se vocês olham a imagem, é muito semelhante à doença inflamatória. Então, pessoal, o mais importante que eu queria dizer para vocês é que a doença inflamatória ela é um conjunto. Para a gente fechar esse diagnóstico, a gente tem que levar em consideração a história do paciente, todo o exame físico, os sinais que esse paciente tem, os sintomas que esses pacientes têm. Além disso, a gente tem que usar os exames complementares, sem dúvida nenhuma, que vão ser falados aqui, a colonoscopia, os exames de imagem, a biópsia, todo esse conjunto vai fazer a gente chegar a esse diagnóstico. Porque um diagnóstico falso, pessoal, é muito ruim. Leva a uma prescrição inadvertida de imunossupressor, cirurgias desnecessárias, riscos de infecções. Então, a gente tem que ter realmente muito cuidado com tudo isso. Muito obrigada, pessoal.